Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 3 de março de 2021. Hoje é quarta-feira. Hoje está fazendo 62 dias, que o ano começou. E hoje é a mensagem número 62. Se você perdeu alguma mensagem minha este ano ou do ano passado, vá lá no YouTube, Valberto Dantas, e você vai ver algumas mensagens que foram proferidas aqui todos os dias, no ano de 2020. Foram 200 mensagens. E hoje nós estamos na mensagem número 62. Todos os dias Deus tem colocado a mensagem no meu coração e eu tenho a alegria de compartilhar com você, para que você possa meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre marcas. Pessoas que Deus usou e essas pessoas ficaram marcadas na história. Pessoas simples, pessoas que Deus usou de maneira tremenda. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer. A primeira pessoa que eu quero falar é sobre Noé. Deus confiou a Noé fazer uma arca. E Noé passou ali mais de 100 anos construindo aquela arca e evangelizando as pessoas, dizendo que Deus tinha falado com ele para fazer aquela arca. E Noé fez aquela arca, e depois de ela construída, e aí Deus mandou o dilúvio, que durou 40 dias com 40 noites. E Deus exterminou toda a humanidade. Deus salvou apenas Noé e a sua família e alguns animais. E Noé ficou para a história. Quando se fala em Noé, lembra-se logo do dilúvio, Abraão foi outro também que Deus usou, que Deus falava com ele. Abraão, quando tinha 75 anos, Deus disse assim: Abraão, saia da terra da sua parentela, da terra dos seus parentes, seus amigos. Eu vou te mostrar um lugar. Abraão tinha 75 anos. E Deus disse a ele: você vai ser o pai de uma grande nação. Mas não foi exatamente ali aos 75 anos. Foi bem depois, lá na frente. Abraão já com a idade bem avançada, 100 anos de idade. Sua esposa também, Sara, uma senhora já de idade, 99 anos. Era estéril, não podia ter filho. Mas Deus não prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação? Ficou para a história. Ficou para a história essa situação, de Abraão ser o pai de uma grande nação. Quando também se fala de Jó, a gente lembra só do sofrimento, que ele passou. Perdeu todos os bens materiais, todos os seus animais. Jó perdeu sua saúde. Jó perdeu seus 10 filhos. Mas o bom da história de Jó é que lá no final, lá no capítulo 42, Deus dá tudo de volta a Jó, e em dobro. Jó ficou na história como aquele homem que sofreu muito. Outra pessoa que ficou na história foi José, Quem não se lembra da história de José? Um homem que foi vendido pelos seus irmãos, seus próprios irmãos. Vendeu o seu José como escravo. Mas quem nasce para ser governador não vai morrer como um escravo. E José ficou para a história também. Um homem usado por Deus. Um homem que tudo que fazia prosperava. Era um homem fiel, justo. E José ficou para a história. Teve perseverança, teve fé. Soube perdoar os seus irmãos. Outra pessoa que entrou para a história foi Moisés. A gente lembra logo do Mar Vermelho, A gente lembra também do deserto. Moisés com aquela multidão de gente. Aquela multidão de gente reclamando, cobrando de Moisés. E Moisés naquele deserto. Depois Moisés atravessa o Mar Vermelho com aquele povo. Entrou para a história.
Davi, aquele pequenininho que derrotou Golias, que era um grande problema. Mas para Deus não existe grande problema não, porque Deus é grande demais. Os problemas que aparecem para Deus são pequenos. E Davi derrotou Golias e entrou para a história. Salomão, um dos homens mais sábios e ricos daquela região, naquela época, entrou para a história. Salomão. Elias, um homem que tinha oração forte, orava para parar de chover, orava para descer fogo lá do céu. Elias era um homem de oração, mas era um homem como nós. Outra pessoa que entrou para a história foi Daniel. A gente lembra logo da cova dos leões, né? Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel lá na cova dos leões. E Daniel entrou para a história. Um homem que entrou na cova dos leões e não foi devorado. Os seus amigos também foram jogados na fornalha do fogo e não foi queimado. Outra pessoa foi João Batista, o precursor de Jesus. A voz que clama no deserto. João Batista batizando as pessoas e chamando para o arrependimento, porque Jesus estava bem pertinho de chegar. João Batista entrou para a história. E para finalizar, outra pessoa que entrou para a história foi Paulo, um homem que perseguia os cristãos. Estava com a carta ali, um decreto para perseguir os cristãos. Quem cresce em Jesus Cristo, Paulo perseguia, Paulo prendia, se possível até matava. Paulo perseguia os cristãos, entrou para a história. Mas o melhor da história de Paulo é que ele deixou de perseguir as pessoas e agora passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Paulo foi um dos homens que mais expandiu o cristianismo no mundo. Paulo tinha amor ao Evangelho. Paulo entrou para a história. Nós precisamos entender que esses homens que entraram para a história é porque fizeram a vontade de Deus. Pessoas que estavam na dependência de Deus. Pessoas que realmente sabiam o que poderia fazer e como fazer, porque Deus estava na direção desses homens. Esses homens estavam nas mãos de Deus. É isso que acontece. Quando a gente está nas mãos de Deus, nós deixamos marcas também. E agora eu me lembrei de uma reflexão. Um missionário estava no campo missionário e lá ele passou 10 anos. Ele nunca tinha falado o nome dele. Ele apenas servia as pessoas. Ele falava que a gente deveria amar, perdoar. E ele servia as pessoas com amor, com maior dedicação na obra de Deus. Sempre fez aquilo que Deus mandava ele fazer. Só o correto. Esse homem passou 10 anos ali, foi embora e não disse o nome dele. E deixou ali uma igreja plantada ali naquele campo missionário, foi embora. E depois foi um pastor lá levar a mensagem, a palavra de Deus. E o pastor pregou exatamente lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Falando quem era Jesus Cristo, foi o que Jesus Cristo fez aqui na terra. Jesus Cristo ensinava, amava, perdoava, curava. Jesus esteve aqui na terra só para servir. E aí o pastor disse que Jesus Cristo era um missionário, porque ele tinha essa missão de amar, de ensinar, de perdoar, de ter compaixão pelas pessoas, ter empatia pelas pessoas. Esse era Jesus Cristo, o missionário. E aí quando ele terminou a mensagem, uma pessoa ali que era responsável de abrir e fechar a igreja, né? Os pastores iam lá só mesmo de uma vez por mês para levar a mensagem. Era um campo missionário difícil de acesso. E quando o homem foi terminar lá a mensagem, ele disse: olha, pastor, nós tivemos a oportunidade de conhecer esse Jesus Cristo. Ele esteve aqui conosco, passou 10 anos com a gente aqui. A gente só não sabia que o nome dele era Jesus. Mas esse missionário esteve aqui. Ele deixou uma história aqui com a gente. Ele amava, ele ensinava. Ele era uma pessoa como essa que você está falando aí. Jesus Cristo, a gente não sabia não, mas esse missionário esteve aqui com a gente. A gente só não sabia que era Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que fazer.
ser imitador de Jesus Cristo, por onde a gente passar, deixar um legado. Por onde você passou, numa escola, numa empresa, numa igreja, em que bairro você morou, em que cidade você morou, você deixou um legado, você deixou uma história, uma marca lá. É isso que nós temos que fazer, por onde a gente passar, deixar saudades e não deixar alívio. Nós precisamos mostrar que Jesus Cristo mora no nosso coração, que nós devemos amar uns aos outros e não julgar. Temos que amar as pessoas. Foi assim que Jesus fez. Jesus aqui na terra tinha poder para julgar, mas ele não julgou. Ele serviu, ele amou. E foi assim que o missionário fez no campo missionário. Amou, ensinou, estava sempre ali perto das pessoas, tinha compaixão e empatia pelas pessoas. Que nós possamos deixar a nossa marca. Assim como Noé entrou para a história, Abraão, Jó, José, Moisés, Davi, Salomão, Elias, Daniel, João Batista e Paulo. Todos eles entraram para a história. Mas um que entrou para a história e ninguém vai esquecer. Faz mais de 2000 anos que ele morreu e ressuscitou. Ele nem escreveu um livro, mas nós falamos muito sobre a vida dele, que é Jesus Cristo. Entrou para a história. Ele mora no seu e no meu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.